Boa noite. Hoje, nessa Masterclass, o objetivo é orientar mães, professoras, diretoras, coordenadoras, amigos, parentes que conhecem crianças, adultos que sofrem de alergia alimentar. Alergia alimentar é algo sério, um pouquinho pode matar, então nós precisamos conversar e principalmente preparar os educadores frente a uma criança que é alérgica alimentar, tá certo? Eu vou pedir para você pegar papel e caneta, como é de costume, em toda aula que eu dou, eu acredito que o papel e a caneta ajuda bastante a fixar o conteúdo. Então, assim, nós vamos poder conversar melhor e, assim, poder aproveitar. No final, eu vou abrir espaço para tirar dúvidas, tudo bem? Depois, eu vou disponibilizar o link dessa aula aqui, que você poderá deixar ele salvo, é só você favoritar para você não perder. E sempre que você precisar, na escola, preparar a escola do seu filho, preparar a escola de algum conhecido, amigo, parente seu, é só você compartilhar esse link com a diretora da escola, tá bom? Que assim a gente cria uma corrente. Não adianta fazer essa aula e essa aula ficar perdida por aí, tá certo? Enquanto o restante do pessoal entra, eu vou apresentar um vídeo para vocês começarem a fazer uma reflexão sobre o tanto que esse assunto é importante. Todo mundo, a gente é diferente. Canela, abacaxi e produtos de odor forte. Também não pode comer alimentos de cor verde, tomar dipirona ou até mesmo usar látex. Essa é a realidade do morador de Vitória, Lucas Gonçalves Dias, de 32 anos, que possui anafilaxia. Trata-se de uma alergia grave que, inclusive, pode levar à morte. A gente foi, por exemplo, numa festa de formatura e aí serviram bobó de camarão. E a festa era num ambiente extremamente fechado, com ar-condicionado circulando. Não deu outra, não ficou ali nem 2 minutos, eu já estava saindo porta fora para não passar mal de vez mesmo, né? Lucas já enfrentou mais de 20 internações devido à doença e chegou a ser declarado morto pelos médicos. Daqui a pouco começou a fechar o lote dele, e aí ele começou já a ficar roxo, vermelho. Só que como ele sabe a língua de sinais, e eu também conheço a língua de sinais, a língua brasileira de sinais, ele apontou que ele tinha adrenalina, e eu não tinha muito conhecimento daquilo ali. Então ele só fez o sinal e eu percebi, tirei do bolso dele e ele mesmo me ajudou, porque já sabia, e aplicou na perna dele. Se não fosse aquilo ali, certamente ele teria morrido. A vida do casal precisa ser extremamente planejada, tudo para evitar reações alérgicas graves. Nossa casa é uma casa comum, como uma outra casa qualquer. A gente tem algumas limitações e algumas regrinhas. As regrinhas são no nível de higienização, no nível de organização das coisas, então tudo precisa ter o rótulo para a gente saber o que é, o produto que é, a validade que está, quando foi comprado. Há alguns alimentos que eu não posso comer, mas que não exalam odor e ela pode comer, ela come no reservado dela sem problema. Tipo assim, eu vou para lá, ela vai para lá, ela come. Se o supermercado está numa data muito festiva e ele está muito ornamentado para festa, com balões, esse tipo de coisa, a gente já evita esse mercado por conta do látex, vai para outro. A caneta de adrenalina autoinjetável é o medicamento mais eficaz para controlar as crises anafiláticas. O professor também carrega um kit com outros itens essenciais. O dia a dia requer alguns cuidados, então comigo eu carrego sempre na minha mochila uma necessaire dessa, que eu ganhei da minha alergista. Dentro dela eu tenho antialérgico, bombinha, uma caneta de adrenalina, que ela está na temperatura correta, e o aviso de segurança, caso eles não olhem a minha carteira ou caso eles não olhem a minha pulseira. Entre perder ou não uma vida é ter uma dose de adrenalina dessa, que eu busquei por muito tempo no SUS, ainda milito para receber ela todo mês, e outras tantas pessoas Brasil afora lutam para conseguir essa medicação, que é um direito de todos. Além das batalhas que precisa enfrentar diariamente, Lucas lida com o preconceito de pessoas que não conhecem a doença. Tem muito preconceito. A sociedade é preconceituosa, ela é debochada, ela é desconfiada por natureza. Aí entra aquela máxima, você não é todo mundo, né? Que a nossa mãe diz, você não é todo mundo.
a gente não é todo mundo, a gente é diferente, mas as nossas vidas importam, a nossa história importa e o respeito é o que merece prevalecer. Muito chocante essa história, né? E por incrível que pareça, alergia a múltiplos alimentos tem se tornado cada vez mais frequente, porque afinal de contas a alergia alimentar disparou. Você que está aí me assistindo, você é mãe de algum alérgico? Você é professor de algum alérgico? Comenta aqui para mim, para eu saber de vocês que estão participando. Quem é mãe? Quem é professor? Comenta aqui. E é alérgico a quê? De onde que você está falando também? Tá certo? Então, ó, hoje o objetivo dessa preparação é como prevenir e como tratar caso ocorra uma anafilaxia. Então, o objetivo dessa masterclass, desse encontro que eu estou promovendo, unindo médico, escola e a família, é a conscientização da importância de nós termos uma parceria. Eu não consigo só com a família. A família não vai conseguir um sucesso, só ela e a escola. Nós precisamos unirmos para proteger essa criança alérgica. Com a união do médico, família e escola, é possível mais tranquilidade para esta mãe, para esse pai que vive ansioso, angustiado, sem ter a certeza que naquele dia que ele deixa o filho na escola, se ele vai voltar sem uma reação ou não. O objetivo disso é criar, sim, o alarme e a conscientização, que é importante conversarmos sobre esse assunto. E todas as professoras, todos os funcionários da escola, onde a criança passa praticamente metade do seu tempo útil durante o dia, de uma forma mais protegida. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber, alergia alimentar. Qual que é o conceito de alergia alimentar? Alergia alimentar, elas são reações do sistema de defesa imunológico contra proteínas presentes em um alimento. Aquelas proteínas são reconhecidas como inimigas do organismo e as manifestações podem ser em minutos, horas ou dias após a ingestão do alimento. Ou seja, uma alergia alimentar, ela pode manifestar de diferentes formas. Hoje, eu vou dar destaque para a alergia alimentar mais grave, que é a anafilaxia, aquela que acontece em minutos após ter contato com determinado alimento. Existe uma diferença que é alergia alimentar e outros eventos adversos em relação àquele determinado alimento. Por exemplo, é diferente de intoxicação alimentar, diferente de uma intolerância alimentar, reação à toxina de alimento ou secundárias a deficiências de enzimas responsáveis pelos processos digestivos podem apresentar de maneira semelhante a alergia. Por exemplo, uma intoxicação alimentar, ela pode gerar vômito ou diarreia de forma imediata à ingestão do alimento, assim como uma alergia alimentar. Então, o diagnóstico do médico vai depender muito em relação à história e à necessidade de um exame. Mas é importante vocês entenderem que muitas vezes uma intoxicação alimentar, uma intolerância pode ter o mesmo sintoma de uma alergia alimentar. Então, até mesmo para eu observar uma criança que está na escola, não tem história de alergia alimentar ou tem história de alergia alimentar. Eu, como educador, como funcionário da escola, eu preciso saber, ter em mente quais são esses sintomas, né? Para eu poder alertar o pai, alertar a mãe, para que assim ele encaminhe para um alergista imunologista experiente em alergia alimentar. Existe uma lista de 8 alimentos principais, que são quais? Quais são os principais alimentos hoje que geram alergia alimentar? Leite, ovo, soja, trigo, amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar.
No momento, o ovo praticamente passou o leite na frequência de apresentação nas crianças de alergia alimentar. Antigamente, o leite era disparado. Hoje, o ovo está passando leite nessa corrida. E quais são os tipos de alergia alimentar? Meu slide ficou um pouco desconfigurado aqui, ó. Existem 2 tipos de alergia alimentar. 2. Aqueles mediados por IgE e os não mediados por IgE. Mediados por IgE são as alergias que podem gerar anafilaxia. IgE é como se fosse um soldado. A criança ou o adulto desenvolve um soldado contra determinado alimento. Aquele soldado pode atacar quando tem contato com aquele alimento ou não. Ou seja, não significa, se a criança ou o adulto tiver um exame positivo, que ela é alérgica. O exame detecta a presença desse soldado. Se o soldado ataca, ele deflagra uma reação muito importante no nosso organismo. Muito importante, liberando histamina, que é a substância responsável pelos sintomas da anafilaxia, como urticária, que são aquelas lesões avermelhadas, aquelas empolações, angioedema de lábio, angioedema de pálpebra, orelha. Nós temos também sintomas respiratórios. A criança pode apresentar de forma imediata chiado no peito, desconforto respiratório, uma diarreia abrupta, um vômito abrupto. Tudo isso imediatamente ao comer um alimento suspeito. O que é imediatamente? Nos primeiros minutos. Normalmente a pessoa nem terminou de comer o alimento, mas pode acontecer 30 minutos, 1 hora após o contato com aquele alimento. 90%, 80% das reações são nos primeiros 5 minutos de contato do alimento. A pequena porcentagem vai ser na primeira hora. Outro tipo de alergia que nós, não é a que causa anafilaxia, são as não mediadas por IgE. São alergias alimentares que ocorrem momentos depois, ou até mesmo dias depois, que normalmente pode manifestar com diarreia, alguns dias depois, vômitos, algumas horas depois, sangue nas fezes, constipação intestinal e assim por diante. Então, hoje, o nosso foco é sobre alergia alimentar IgE mediada, que é aquela que pode gerar anafilaxia e risco de morte para a nossa criança. Então, a primeira coisa que a gente precisa gravar é entender que a anafilaxia um pouquinho pode matar. E vai depender muito da sensibilidade daquela criança, da sensibilidade de o meu soldado ter contato com aquela proteína e literalmente liberar uma guerra. Ele libera uma substância que chama histamina. Se for pouca quantidade de histamina, será como uma garoa, um chuviscozinho. Agora, se o soldado liberar muita histamina, vai ser como uma tempestade. E nós sabemos o estrago que uma tempestade pode causar. Então, a anafilaxia, ela é classificada em grau 1, 2, 3 e 4. Essa gravidade está relacionada à quantidade de histamina envolvida. E cada pessoa tem um tipo de gravidade normalmente. Porém, entretanto, contudo, eu não consigo prever se uma criança ou um adulto vai ter uma reação grave ou não. Ou seja, ele teve contato com leite, só tem urticária e angedema. Ele teve contato com leite, só teve urticária e angedema. Eu não posso confiar que num próximo contato ele não vai ter uma anafilaxia e que essa anafilaxia não vai ser grave. Então, por isso que nós não podemos dar bandeira, tá bom? Vamos lá. Então, qual que é a definição de anafilaxia?
A anafilaxia, para uma alergia alimentar IgE mediada ser uma anafilaxia, eu preciso ter manifestação de 2 ou mais sistemas. Então, por exemplo, a criança está lá no recreio, está lá comendo um ovinho de codorna que ela sempre comeu, nunca teve relato, ela está lá no maternal 2, a mãe mandou ovinho de codorna para ela, com frutinha picada, ela está lá comendo. Lembrar dos 8 alimentos mais suspeitos, né? O ovo está dentro da lista. Ela está comendo, imediatamente ao comer, a professora percebe lesão avermelhada ao redor da boca, no pescoço e no bracinho. Opa! Atenção! Isso é um sintoma alérgico. Se essa criança só ficar na manifestação da pele, significa que ela teve um sintoma de alergia IgE mediada. Ela não teve uma anafilaxia, pois apresentou só um sistema, e o sistema pele acometido. Agora, vamos supor que essa criança começou com uma urticária e apresentou vômito, anafilaxia. E essa anafilaxia pode ser leve ou pode ser grave. Normalmente, no primeiro episódio, é leve. E o que eu vou fazer com essa criança? Imediatamente, a criança não tem diagnóstico de alergia alimentar. Imediatamente, você não vai ligar para o pai dela, você vai ligar para o SAMU. Depois você vai ligar para o pai e para a mãe. Mas a primeira contato telefônico para uma criança que apresentou suspeita de anafilaxia é ligar para o SAMU, não é para os pais. Primeiro SAMU, depois reportar aos pais. Ok? Então, vou repetir para todo mundo entender. Criança que não tem história, não tem diagnóstico de alergia alimentar, apresentou um desses sintomas, normalmente o mais comum é urticária ou vômito, é os mais comuns. Ela levou castanha de caju para comer, tá comendo a castanha de caju, vomita, ou começa a se coçar. Opa, essa criança pode estar tendo uma reação alérgica. SAMU, se essa criança tiver um kit de emergência, porque alguns pais mandam, algumas escolas permitem, mas a grande maioria não, o professor pode sim oferecer já um antialérgico, mas o principal é SAMU, tá bom? Essa criança apresentou outro sistema, uma diarreia ou um vômito, que é o sistema gastrointestinal, ou ela começou a tossir, ficar com desconforto respiratório, ela tá com uma anafilaxia. Já aquela criança que tem o diagnóstico de alergia a leite, alergia a ovo, alergia a alguma fruta, a castanhas, como a Ana Carol aqui disse, que ela é mãe do alérgico, né? Mãe do alérgico de castanha, a Luciana, alérgico a leite, a Joyce, alergia a ovo. Então, assim, essas crianças já têm o diagnóstico. Então, essas crianças já precisam portar o plano de ação. E eu vou explicar aqui para a escola como interpretar esse plano de ação e como agir se por acaso uma dessas crianças ter sintomas. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa, uma criança já tem o diagnóstico de alergia alimentar? A prevenção está relacionado com empatia e está relacionado com inclusão, né? Então, essa criança, essa escola permite comemoração de aniversário? Nós temos um alérgico alimentar dentro dessa sala? Qual vai ser o plano de inclusão para essa criança, né, aos outros pais? Então, a primeira coisa que precisa ser feito é a escola organizar um fluxo de inclusão para essa criança. Então, nós permitimos comemoração, os pais podem levar e tudo. Ó, nós, nessa sala de aula, nós temos um alérgico alimentar. Então, precisa mandar ingredientes que não tenha produtos, né, como ovo ou leite. Então, precisa ter uma negociação, uma clareza em relação a fluxo escola e pais, tá certo? Eu acredito que nós não devemos ir pelo caminho de proibir, porque, assim, por experiência própria, a minha filha tem 5 anos,
ela é apaixonada com as comemorações dos aniversários que tem na escola. Gera muita memória afetiva. O caminho mais fácil não é proibir esses momentos, é simplesmente incluir, criar um plano de ação para isso. Tudo bem? Não vamos proibir, vamos incluir, tá certo? Então, ocorrer, né, uma adaptação na escola para isso. Por exemplo, eu tenho um paciente que é alérgico à banana, alergia grave à banana, né? E na sala de aula, quando algum outro colega leva banana como lanche, essa criança é reportada que tal colega levou banana, o colega come a banana e imediatamente ele tem que ser deslocado para o banheiro, lavar bem as mãos para não ter contato, não ter risco daquela proteína na mão encostar a criança, porque existe um risco até mesmo nisso, porque essa minha paciente é muito sensível. Então, tem que ter um fluxo, uma organização muito bem estabelecida quando eu tenho um alérgico alimentar a determinado alimento. Eu não vejo a proibição como o melhor caminho. O que eu vejo é a adaptação, a conversa, a empatia, a inclusão. Sempre esse caminho, tá bom? Nós temos que pensar que muitas vezes uma criança, a fruta predileta é a banana. E eu tenho outra criança ali alérgica à banana. Como é que eu vou conciliar isso tudo? Precisamos achar um meio termo nisso, tá bom? Então, eu tenho um alérgico alimentar na minha sala. Ele tem 1 ano, 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos. A alergia alimentar cada vez mais está demorando para o corpo curar, para o corpo adquirir tolerância ao alimento. Muitas vezes, o corpo não desenvolve tolerância, não desenvolve cura. E aí, nós, alergistas e imunologistas, temos que agir nesses casos. Mas até esse momento chegar, qual que é o plano de ação que os pais e a escola deve ter conhecimento? Então, se houver um acidente, qual vai ser o plano de ação? Por exemplo, eu tenho uma criança alérgica a ovo. E aí, um coleguinha tá lá lanchando, a criança foi lá e pegou um pedaço daquele lanche, por ser criança, né, gente? Criança, às vezes, ela não dá conta de controlar suas vontades. Pegou um pedaço lá de um bolo que tem ovo. E aí, imediatamente, começou urticária, começou vômito. O que eu preciso saber? Primeira coisa em ter em mãos é o plano de ação. Então, é manter a calma e pegar o plano de ação presente na mochila da criança. Eu aconselho sempre ter 2 cópias desse plano de ação. Um sempre na mochila e outro no arquivo lá da sala de fácil acesso, tá bom? Primeira coisa que precisa ser feita, oferecer a medicação prescrita. Aplicar adrenalina autoinjetável se necessário. Eu vou ensinar vocês como é que funciona. Chamar o SAMU. E depois que a gente liga para o pai. A gente chama o SAMU primeiro e depois que liga para o pai, tá bom? A gente não liga para o pai e para a mãe primeiro, não. SAMU primeiro. Então, eu identifiquei uma alergia alimentar. Calma. Pegar o plano de ação. Olhar a medicação e a dose. Eu vou olhar o critério para ver se tem anafilaxia ou não. Para ver se vai precisar aplicar adrenalina antes do SAMU chegar, porque às vezes não dá tempo do SAMU chegar, tá bom? Então, vamos lá. No site Anafilaxia Brasil, é um site que é só você digitar no Google, Anafilaxia Brasil. Tem vários materiais sobre anafilaxia, inclusive para o público leigo. Lá tem um exemplo desse plano aqui de emergência para as reações agudas. Ele é bem simples, bem explicativo. Eu achei muito bacana e eu quis compartilhar para você. Se você quiser ter acesso a esse plano de ação, talvez o seu médico não montou um plano de ação para o seu filho, ele precisa, tá? Se ele tem alergia alimentar irremediada, ele precisa de um plano de ação, você pode pegar esse aqui e adaptar para a sua escola. Então, vamos lá.
nesse plano, está orientando o seguinte: reconheça os sintomas da anafilaxia. Vermelhão no corpo, mal-estar, coceira, placas de urticária, inchaço, olhos, falta de ar, tosse, chiado, mudança da voz, nariz trancado, espirro, dificuldade para engolir, náusea, vômito, cólica, diarreia, queda da pressão, palidez, batedeira, tontura, dificuldade para raciocinar, desmaio. Esses sintomas não precisam vir todos de uma vez. Muitas vezes, eles ocorrem gradualmente. Eu sei que não vai dar para vocês lerem, então eu vou diminuir, tá? Depois é só vocês entrarem no site da Anafilaxia Brasil e pegar esse plano. Então, assim, ó, esses sintomas não precisam vir todos de uma vez. Muitas vezes, eles ocorrem gradualmente, mas em poucos minutos, eles podem se manifestar na totalidade. Então, se começar a ter vermelhidão e inchaço localizado, a criança imediatamente tem que tomar um antialérgico. E lá nesse plano de ação está escrito qual antialérgico e a dose. Então, na bolsinha do kit de emergência da criança, tem que constar esse antialérgico para ela. Aí, beleza, eu ofereci o antialérgico para a criança. Fique observando atentamente, comunique algum familiar ou amigo próximo para te ajudar, solicitando a ele que utilize a medicação, adrenalina autoinjetável, se você não tiver condições. Se os sintomas acima aumentarem para o corpo todo de forma rápida, use sua adrenalina autoinjetável e o corticoide via oral. Então, é o seguinte, qual que é a regra? Uma criança teve um acidente, uma criança alérgica alimentar, ela teve contato com o alimento, apresentou vermelhidão, vômito imediato, coceira, palidez, imediatamente oferecer antialérgico. Imediatamente. E aí eu já vou fazer os contatos e vou continuar observando a criança. Vou continuar observando. Essa criança apresentou sinal em outro sistema, a barriga, vomitou demais, teve uma diarreia, desmaiou, adrenalina autoinjetável. A adrenalina autoinjetável nada mais é que uma caneta. É uma caneta que os pais precisam comprar, porque infelizmente hoje o SUS não fornece, é uma luta nossa, alergistas, com o SUS, para realmente poder disponibilizar para todo mundo que precisa. No vídeo que eu coloquei aí, vocês viram a luta que é. Tem que aplicar a adrenalina autoinjetável. A adrenalina autoinjetável é muito simples. Ela tem um lacre que você faz um giro e aí aplica na coxa. Sabe aquele músculo bem grossinho que tem na lateral da perna? É só aplicar na roupinha mesmo, no músculo lateral da coxa, segurar até 10, que aí a medicação já injeta. Quando você tiver um alérgico alimentar e a família mostrar o kit de emergência dela, e mostrar a adrenalina autoinjetável, como tem várias marcas, o que eu recomendo fazer? Vai lá no Google e digita como utilizar adrenalina autoinjetável tal. Por exemplo, tem a Penipim. Como utilizar adrenalina autoinjetável, coloca o nome. Lá vai aparecer um vídeo da própria indústria demonstrando como que usa. Porque algumas tem que girar uma vez, outras tem que girar 2 vezes. Então, a professora, os educadores têm que conhecer essa adrenalina autoinjetável, conhecer qual que é a marca, ver várias vezes esse vídeo e saber utilizar, tá bom? Então, se tiver urticária, oferecer o antialérgico, a criança melhora, está começando a melhorar, não precisa de adrenalina. Apresentou urticária, essa criança logo começou a espirrar, começou a vomitar, ou começou a ter dificuldade respiratória, não espere ninguém, não espere SAMU, não espere mãe, pai chegar. É a adrenalina na coxa dessa criança, ok? E aí tem a dosagem do corticoide também, porque o corticoide, ele evita que a reação aconteça novamente algumas horas depois, porque é como se fosse um efeito rebote, tá? Se tiver falta de ar, tem a bombinha para usar também,
ok? Isso tudo está no plano de ação que o médico responsável por aquele paciente passa para os pais. Os pais precisam levar a bolsinha de emergência e deixar essa bolsinha sempre na mochila da criança. Precisa ter uma reunião com a diretora e os professores sobre o plano de ação do João é esse. Se ele tiver urticária, é tantos ml desse antialérgico. Se apresentar vômito, falta de ar, palidez, outra coisa, adrenalina autoinjetável. E aí oferece ainda depois o corticoide, certo? Não esquecer de não ter medo. Adrenalina salva vidas. Adrenalina, ela demora 1 minuto para fazer efeito, enquanto o antialérgico pode demorar 30 minutos e o corticoide até 2 horas. Então, nós temos que ter segurança quando utilizar e não postergar o seu uso, tá bom? Não precisa ter medo dela, ela é segura quando vem indicada. Então, por isso que vocês têm que ter domínio sobre quando ter uma anafilaxia, tá bom? Então, aqui, né? Esse é o raciocínio, pegar o plano de ação, oferecer a medicação prescrita, aplicar adrenalina autoinjetável se necessário, chamar o SAMU e ligar para os pais. A adrenalina autoinjetável é bem no vasto lateral da coxa, é aquele músculo grossinho da lateral da perna, a gente aplica sobre a roupa, a gente não tira a roupa, tá bom? Tem que apertar, segurar 10 segundos, porque se você apertar e soltar, o líquidozinho sai. Ele não vai ser aplicado no músculo. Tá certo? Agora, eu quero outro videozinho que eu vou apresentar, que é um resumo de tudo, e depois eu vou tirar dúvidas, tá bom? Vou tirar dúvidas. Vamos lá. Anafilaxia ou reação anafilática. Você sabe o que é anafilaxia? Anafilaxia ou reação anafilática é uma reação alérgica de início súbito e evolução rápida, que pode afetar vários órgãos do corpo simultaneamente, como pele, aparelho respiratório, digestório e sistema cardiovascular, podendo ser fatal. Aproximadamente 2% da população mundial já teve pelo menos um episódio de anafilaxia ao longo de sua vida. No Brasil, sua incidência e taxas de mortalidade são desconhecidas por falta de notificação das ocorrências. Mais importante, o número de atendimentos hospitalares por reações alérgicas graves aumentou significativamente nos últimos 10 anos, o que torna fundamental a conscientização sobre esse tema. Anafilaxia na escola. Anafilaxia em escolares requer um cuidado especial. Na infância, as alergias alimentares têm grande prevalência, coincidindo com o período em que a criança passa a maior parte do dia e faz suas refeições no ambiente escolar. Os primeiros sinais de anafilaxia podem se confundir com uma alergia leve, como por exemplo coceira e lesões na pele. Contudo, o que a caracteriza é a rapidez com que evolui para sintomas graves, como por exemplo inchaço na garganta, pressão arterial baixa, desmaio e dificuldade de respirar. Por isso, é muito importante o reconhecimento e o tratamento precoce. Agora, como a escola deve proceder diante de uma criança alérgica? Alguns pontos básicos são importantes na prevenção da anafilaxia no ambiente escolar. Passo número 1. Solicitar à família que, ao preencher a ficha médica da criança, forneça à escola informações detalhadas sobre a alergia e as causas implicadas, como alimentos, medicamentos, insetos e outros. Passo número 2. Com base nessas informações, professores e equipe escolar devem ser devidamente comunicados e treinados. Adaptações em cardápio, aulas e eventos devem ser implementadas para que a criança seja protegida e se sinta acolhida normalmente na programação escolar. Passo número 3. A escola deve solicitar à família uma receita médica com as medicações que devem ser administradas em caso de reação alérgica. Além disso, a instituição de ensino deve portar informações práticas, como convênio, hospitais, SAMU e contatos da família. Passo número 4. Em situações graves de emergência, a medicação mais eficaz e importante a ser administrada é a adrenalina, pois tem resposta rápida, melhora a respiração, eleva a frequência cardíaca e reduz os inchaços imediatamente. Após a aplicação da adrenalina, a criança deve ser transportada rapidamente para um hospital para terminar o tratamento da reação alérgica. A anafilaxia é perigosa, mas com conscientização, preparo e tomando-se as medidas certas, pode ser evitada.
Para saber mais, acesse o site www.asbai.org.br, visite o setor público e faça o download do e-book Anafilaxia, o que você precisa saber. Um projeto cuidadosamente elaborado pela ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Este vídeo resume bem o que eu falei nos últimos 30 minutos, né? É possível um pai e uma mãe de um alérgico alimentar deixar seu filho na escola e ele ficar bem, protegido, viver a infância que ele merece, né? Nós sabemos que uma criança alérgica alimentar, existe grande chance dela desenvolver uma seletividade alimentar importante, transtorno alimentar importante, ficar com dificuldade de relacionamento pessoal, porque imagine o momento mais especial para aquela criança, que é o lanche, aquele momento, viver sob tensão. Não pode isso, não pode isso, não pode isso. Será que tem ovo? Será que tem leite? Será que tem castanha? Será que tem aquilo? Então, a partir do momento que eu sei que já existe uma dificuldade para aquela criança, para aquela família, como eu posso me colocar no lugar deles e ajudar? Como eu posso ser meio para que aquela criança tenha um crescimento mais fácil naquela escola, né? Qual é a inclusão necessária para isso? Nas lembrancinhas, nas atividades, nos momentos de festinhas dentro da escola, fora da escola, não é mesmo? Então, isso aqui é um trabalho de um beija-flor, pagando um incêndio, mas eu espero que com essa minha contribuição vocês possam pegar o link dessa aula, que eu já favoritei aqui nos comentários. É só vocês, né, copiarem esse link, gravarem, favoritarem, que essa aula vai ficar disponível. Só mandar para outros professores, outras pessoas que tenham interesse em entender que um pouquinho faz mal, que um pouquinho pode matar, tá bom? E compartilhar para que essa conscientização realmente avance, tá certo? A Joyce Taene disse o seguinte: minha filha de 1 ano e 2 meses tem alergia e já é mediada ao ovo. Até hoje não dei a vacina da febre amarela. Devo dar? A alergia dela é leve até o momento. Aceita ovo em preparos e aceitava no leite. Se ela já está aceitando a proteína do ovo, ou seja, derivados, né? Se ela come um biscoito, ela come alguma coisa que contém ovo, pode vacinar tranquilamente, não precisa nem de supervisão. Alergia a ovo que contraindica a febre amarela é aquela criança que tem anafilaxia grave a qualquer quantidade do ovo, e nós vamos fazer a vacina da febre amarela de forma supervisionada. Nós não temos que suspender a vacina, é só fazer sob forma supervisionada, tá bom, Joyce? A Irlande comentou que a bebê dela tem alergia a ovo e tem mais alguma ainda não comprovada. Que mais? Acho que só esses, não tem muitas dúvidas hoje, não. E a imunoterapia, doutora, quando começar? É o seguinte, a imunoterapia para o alérgico alimentar, ela pode ser iniciada principalmente após os 2 anos de idade. Então, vamos supor, uma criança é alérgica a leite ou é alérgica a ovo, né? Foi feito o diagnóstico na introdução alimentar ou depois. A gente solicita os exames e começa a acompanhar esses exames. Depois dos 2 anos, ocorreu uma queda desses exames, ou seja, está mostrando uma melhora. Então, vamos supor que o GE de leite era 80, ele foi para 20, depois 10. A caseína era maior que 100, 50, 20, ou seja, está mostrando queda desses exames, a gente pode tentar a imunoterapia por via Baked, que é oferecer os assados para o paciente, que é o alimento assado, em que a criança tem contato com uma proteína que ela é como se fosse dissolvida, menos alergênica. Quando eu pego a proteína e asso ela,
ela fica menos potente. Então, é como se eu enganasse o soldadinho que tem no corpo daquela criança para não atacar o alimento. Então, eu posso tentar oferecer o alimento assado. Primeiro, a gente oferece ele assado de forma supervisionada, no ambiente apropriado. Se a criança tolerar, a gente libera para fazer em casa. Se não tolerar, aí a gente tem que fazer dessensibilização, que é um tipo de imunoterapia em que eu ofereço microdoses daquela proteína de forma muito diluída, e eu forço o organismo da criança a tolerar. Então, não existe uma regra para quando começar a imunoterapia, esse tratamento. Vai depender de cada caso, de cada criança, dos exames. Então, por isso que o acompanhamento com o alergista, especialista, experiente em alergia alimentar é muito importante. O que eu mais vejo no consultório é erro de criança que nem alergia alimentar tem, ou seja, foi feita exclusão alimentar desnecessária, ou seja, foi dado um rótulo que aquela criança é alérgica alimentar e ela nem é. Ou aquela criança que manda para mim para poder fazer dessensibilização e ela não tem indicação de dessensibilização, eu posso fazer outra coisa. Então, assim, precisa sempre avaliar, tá? Lana, parabéns, muitas informações importantes. Obrigada, Lana. Lana é diretora da escola da minha filha, apoiou muito esse meu projeto, divulgou bastante. Eu que agradeço você ter sido voz, porque assim a gente pode expandir mais essa corrente, tá bom, Lana? Muito obrigada mesmo. Eu vou disponibilizar o link dessa aula lá no grupo e vou deixar salvo também. Você grava esse link aí nos seus favoritos, que depois você pode continuar compartilhando esse link e outras pessoas poder assistir, tá bom? Então, para você que é mãe, pai de alérgico alimentar, ou para você que é professor, diretor de um alérgico alimentar, tarefa para essa semana. Qual é o plano de ação dessa criança? Estou com dúvida no plano de ação? Gente, entre em contato comigo. Eu me disponho a orientar aqui, ó, contato. Esse é meu Instagram, esse é meu site, esse é meu contato de WhatsApp do consultório, tá bom? Tem alguma dúvida? Ficou com dúvida se seu filho tem alergia, não tem? Se o aluno tem ou não tem? O plano de ação tá esquisito? Manda lá, eu ajudo vocês. Combinado? Por hoje é só, tá bom? Se precisarem de mim para mais alguma coisa, manda mensagem, manda um oi, que será um prazer poder ajudar, tá bom? Fica com Deus, todo mundo. E se algum dia tiver outro projeto, eu compartilho lá com vocês também, tá bom? Obrigada, boa noite, fiquem com Deus.